ele mostra na Bíblia. Eu já vi muito essa frase, muita gente fala assim, lá onde eu congrego, o meu líder, o meu pastor e tal, tudo que ele fala, ele mostra na Bíblia e tal. E essa frase aí, isso não tem tanta importância se ele mostra na Bíblia, porque até o diabo mostra na Bíblia, entre aspas. Ele fala, ele cita as escrituras. Em Mateus no capítulo 4, na tentação de Jesus Cristo, ele fala, pula-te daqui abaixo. Primeiro ele começa dizendo, se tu és o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães, porque está escrito, ele usa partes da Bíblia. Entendeu? Então a questão não é se alguém que te fala alguma coisa te mostra ou não na Bíblia, e sim se o que ele está mostrando, ele está interpretando de maneira correta. Porque mostrar na Bíblia até o diabo mostra, entendeu? Só que o que o diabo fala na Bíblia, ele traz com significado contrário, ele deturpa, ele inverte o significado. E aí ele usou a Bíblia para Jesus e Jesus combateu ele com a própria Bíblia, agora com o significado correto, com a interpretação correta. Também está escrito, Satanás, não tentarás o Senhor teu Deus. Satanás disse assim, ó, colocou ele num lugar bem alto e disse, se tu és o Filho de Deus, colocando dúvida, Jesus não precisava mostrar nada, e nem para ele, porque ele sabia que era, mas disse, se tu és o Filho de Deus, pula-te daqui abaixo. Aí usou o Salmo 91, porque está escrito, ele dará ordem aos seus anjos para que te tropece, para que te guarde em todos os seus caminhos e você não tropece e tal. Só que se você olhar o Salmo 91, essa parte está escrito assim, ó, ele dará ordem aos anjos para que te guardem todos os teus caminhos e para que você não tropece o seu pé em pedra. Está dizendo que é na terra, chão, está falando da sua vida firme. E ele deturpa, compara aquilo no literal e ainda no ar, dizendo que você, um exemplo, você pode pular de um prédio porque Deus está com você, ele diz que os anjos vão vir. Como muitas ilusões que pregam aí, as pessoas ficam acreditando, sabe, com aquela fé bem louca tal, e muita gente morre, se quebram bem a cara só depois de anos que vão acordar da hipnose. Se cumprindo o que Paulo falou em primeira carta dele a Timóteo, no capítulo 4, a partir do versículo 3, dizendo que a primeira carta ou a segunda carta, ele fala que muitos surgirão dias que muitos não suportarão a sã doutrina, a doutrina sadia, e vão arrumar mestres que falam o que eles querem para fazer cócegas nos seus ouvidos, e eles se recusarão a dar ouvido à verdade e acreditarão em fábulas, em historinhas, em ilusões. E é isso, são palavras do diabo. Paulo diz em primeira carta dele a Timóteo, no capítulo 4, a partir do versículo 1, o outro texto é a segunda carta de Timóteo 4. E nessa primeira carta de Timóteo 4 a partir do versículo 1, ele fala: o Espírito Santo afirma expressamente que muitos apostatarão da fé por obedecer a espíritos enganadores. Ele está falando de pessoas, espíritos enganadores, e a doutrina, ou seja, ensinos de demônios, pela hipocrisia de homens que têm cauterizado a sua própria consciência. Então, muitos iam se apostatar da fé por obedecer, ou seja, dar crédito a gente enganador, líderes enganadores, espíritos enganadores que estão pregando doutrinas de demônios. Então, eles mostram na Bíblia, tá escrito. E isso não é o bastante, pessoal. O que importa é se ele está interpretando de maneira de acordo com a vontade de Deus, entendeu? Que até o diabo mostra que está escrito. E apostatar da fé não é aquele que, eu não creio em Deus, que desvia no sentido assim, não serve, não quer saber de Deus. É aquele que está ali na fé, mas prega o contrário da doutrina do Evangelho do Senhor Jesus. Não é assuntos polêmicos que de um diverge assim e outro que assim. Não, é o contrário ao amor, é o contrário à fé. É contrário à salvação e coisas claras. Ou contrário até o próprio Jesus. Aquele que cria em Jesus hoje fala contra Jesus. Ou não crê que Jesus veio, como judeus que não aceitaram a Cristo, como diz João no capítulo 1. Ele veio para os seus não receberam. Tem gente que passa a ter isso que os próprios apóstolos falaram naquele tempo. Então, tome cuidado. Não é porque está mostrando na Bíblia que você tem que acreditar porque ele mostrou. Mas analise
porque pode ser que ele esteja interpretando de acordo com Satanás, que conhece a Bíblia toda de cor, mas ele deturpa ela para poder te destruir. Então não é se ele mostrou na Bíblia, e sim se está de acordo com as Escrituras.